respeito de campo mórfico, o que seriam campos mórficos. Os campos mórficos é uma teoria que foi desenvolvida por um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e que ele fala o seguinte, que existe uma espécie de memória coletiva. Ele traz muito, uma das teorias dele foi sustentada a partir de uma experiência de um grupo de biólogos que estava estudando um macaco, uma espécie de macaco que vivia numa ilha. E essa ilha era um arquipélago, né? Mas os macacos que estavam sendo estudados eram de uma ilha determinada. E por que começaram a estudar esses macacos? Porque tinha uma família desse grande grupo de macacos que pegava batata, ele colhia batata, arrancava da terra, ia para o mar, lavava a batata, ela ficava salgadinha e limpa, e eles se alimentavam daquela batata salgadinha e limpa. E só quem fazia isso era uma família. Com o tempo, outras famílias daquela ilha começaram a copiar esse comportamento, e isso começou a ser registrado, né, por aqueles estudiosos do comportamento animal. E o que é que eles perceberam? Quando chegou na contagem do 100º macaco, todos os macacos daquela mesma espécie, de todo o arquipélago, adotaram esse comportamento do nada, assim. De repente, assim, como se um campo de memória tivesse influenciado todos aqueles macacos. E esses estudos do campo mórfico, eles começaram a tomar vulto, e hoje em dia a constelação familiar se alicerça nele. A gente aqui, na UNAT, a gente utiliza os conhecimentos dos campos mórficos para a constelação, utiliza os conhecimentos da apometria, das personalidades dissociadas, das técnicas de desdobramento de campos, desdobramento de corpos. A gente utiliza o campo de dor trazido pelo Eckhart Tolle, todas essas informações no processo terapêutico. Isso tem trazido para a gente uma resposta muito interessante. E mais recentemente tivemos algo muito interessante, que é a consciência, a partir de como funciona a constelação, de que é possível tratar, por exemplo, traumas e fobias à distância. Nós temos alguns terapeutas que já estão fazendo isso há algum tempo, têm trazido para a gente respostas maravilhosas, como é o caso de Verônica Guerra, que tem feito um trabalho, agora inclusive nessa época de isolamento social, à distância, de terapia de reprogramação de traumas. E tudo isso teve mais força, começou a ter mais força, quando nossa colega Cecília Costa, alguns anos atrás, nos trouxe uma demanda. Era uma aluna dela que havia sofrido uma tentativa de assalto, e essa moça recebeu um tiro na cabeça. E ela estava em coma, e todas as vezes que se tentava tirar ela do coma, ia desmamando ela para tirar do coma, quando ela voltava à condição do assalto, como se ela estivesse vivendo aquilo naquela hora, ficava muito angustiada, chorando, a pressão aumentava muito e corria o risco de ter novamente sangramento no cérebro. E os fisioterapeutas, médicos, não sabiam como fazer esse desmame do coma, porque todas as vezes que tentavam, ela entrava nessa condição. E Cecília me trouxe essa demanda. Cecília foi uma das pessoas que começou a constelação aqui na UNAC, que deu muita força para esse processo de trazermos a constelação para cá. E eu não podia deixar ela nessa condição de, não, eu não tenho o que fazer. E eu trouxe uma possibilidade muito interessante. Eu disse, Cecília, há a possibilidade de nós tentarmos fazer uma terapia de reprogramação de traumas. Eu nunca fiz isso à distância, mas teoricamente isso é possível. E aí, nesse dia, foi dada a autorização pelos pais da moça que estava na UTI, para a gente fazer alguma coisa por ela. Inclusive, a mãe dela pensava que a gente ia fazer um grupo de orações pela moça, porque não tinha como explicar o que era uma constelação. Uma pessoa que nunca tinha ouvido falar a constelação, ela só pediu ajuda e nós dissemos, podemos ajudar sim. E aí nós fizemos isso. Cecília conduziu essa constelação e trouxe uma pessoa para representar a moça, e quando trouxe essa pessoa para representar a moça, essa moça entrou no mesmo pânico
que a aluna da Cecília tinha sentido no momento do assalto. E nós, utilizando a técnica da TRT, fizemos a reprogramação. Depois surgiu uma constelação muito complexa, inclusive harmonizando a moça com a estrutura familiar, que nós não sabíamos, mas estava numa desarmonia muito grande. O que é que ocorreu? No mesmo dia à noite, já ligaram para uma das pessoas que estava participando do grupo, dizendo que a melhora tinha sido significativa e que tinha começado a fazer o desmame. E no outro dia nós recebemos uma ligação dessa mãe, agradecendo as orações, as peadas que nós teríamos feito, porque a menina voltou sem sentir nada, a pressão não alterou, inclusive pedindo para chamar os irmãos, que tinham um conflito entre eles, porque queria rever os irmãos, porque ela tinha tido uma outra perspectiva do que era estar viva. Então, daí ficou muito forte para mim a importância da gente aliar esses conhecimentos, a gente aliar o conhecimento da constelação familiar, da perspectiva sistêmica fenomenológica, com as técnicas do método Takai.